E aí, pessoal? Sentiram falta da gente? Pois é, a gente não tá mais semanalmente, mas estamos conseguindo fazer um quinzenal. Então, a cada 15 dias estamos aparecendo aqui para fazer uma botecagem, que é o Boteco World of Darkness, capitaneado pela Vivi, e eu sou só aqui o operador da máquina, tá? É ela que Mentira! manda aqui. Absurdo! Então, é nesse clima de bate-papo botecagem que eu e a Vivi vamos aqui conversar sobre várias temáticas e assuntos dos Jogos de Mundo das Trevas, quinta edição. Hoje novamente dedicado para Lobisomem o Apocalipse. E aí, vocês já conseguiram se livrar de potenciais preconceitos com o jogo? Eu sei que no começo o ranço é normal. Eu também fiquei um pouco, não vou mentir, não vou enganar ninguém. Mas eu curti muita coisa, outras nem tanto. Mas eu achei o jogo legal. Não é. Não encontrei motivos para justificar qualquer ranço. Pode ser que vocês que estejam nos escutando tenham alguma que justifique. Você tá no seu direito. Mas eu acho que o jogo tá legal sim, tá muito bom. Inclusive, gostei muito da mecânica oh meu Deus! Do alemão lá, não é do alemão, do russo, esqueci o Do nome. russo, do Raul. Raul Não sei se Klosk. pronuncia assim, tô lendo abrasileirado. É, Raul. a mecânica Mecânica do do Raul russo. Gloski e a mecânica do Harano. Olha, ficou muito legal. Eu acho que eles ficaram melhores do que a própria mecânica de Fúria, que se compara à mecânica de Fome de Vampiro. Pra mim, Raul Gloski e Harano vieram bom. Realmente trouxeram, assim, na minha opinião, a, a, o medo que você, pessoa jogadora, precisa ter ao ficar usando demais a Fúria e os fracassos no que pode obter nas rolagens. Isso é interessantíssimo. Antes que a gente possa seguir pelo tema, eu quero dar a oportunidade para Vivi também comentar. Vivi, eu acabei falando demais de Harana e Halgloski. Se quiser participar. Imagina. Ei, vocês já me conhecem. Se você é aqui do canal, segue o canal, né? Estou aqui porque eu amo explicar coisa de RPG, independente do cenário. E Mundo das Trevas é o nosso relacionamento, pelo menos o meu e o do Raga, que a gente reclama, reclama e não larga o cenário de jeito nenhum. Então é um caso antigo na vida, né? Tem mais de 20 anos esse caso. E estamos aqui para comentar. Né? Eu também, eu gostei, assim, direto da W5. Na hora que eu li, eu me apaixonei. E assim, eu já fui para ler pensando um jogo novo. Baseado no Vampiro, eu já fui assim, com a mente aberta que era um jogo novo. Queria até que tivesse menos influência do jogo antigo, né? Não fosse tão soft reboot. Mas tem saído, para quem gosta de coisa antiga, tem saído livros, não com a mesma velocidade de Vampiro, infelizmente, e que trazem coisas puxadas das outras edições. Algumas coisas eu gostei melhor, outras coisas eu gostei meio assim, mas o cenário ainda dá chance para ser massa velho. Então, a gente tente sim, dar uma chance para W5 para vocês jogarem com um novo lobisomem e melhor costurado. Pelo menos até agora, né? Dá muito trabalho para o narrador, como toda a linha da quinta edição do Mundo das Trevas. Peraí, gente, a É um casa. bastê atacando aí a Vivi. Ei, isso porque eu fechei a janela. Foi mal, gente. Pausa pro Bastê. Para uma Seilicância revoltar aqui. E também, eu sou apaixonada pela mecânica do Harani e do Hal Glosk, porque dá uma profundidade no jogo de lobisomem, né? O jogo de lobisomem tem uma tensão, assim, que eu acho que poucos jogos do mundo das trevas conseguem ter. E, e essa dicotomia, né? Ela tá muito legal. E, tipo, eu tô ali lendo, colaborando aqui e ali, mas a gente tem um grupinho ali no Garu Nordeste que tá fazendo um material de apoio sobre a Ana e Raul Gloss, que olha, Bruno Gabriel, Davi, Curi, gente, tem mais dois meninos que eu não vou lembrar o nome agora, tipo,
Tá saindo um negócio muito legalzinho, muito bom mesmo, para pôr na mesa e ajudar, sabe, como interpretar os pontos, sei lá, ampliar o livro de um jeitinho que a gente aqui BR gosta desses, né, desses temas. E talvez, assim, ainda não está finalizado, mas vai sair, gente. Acompanha o Garu Nordeste no Spotify, no YouTube, que ainda vai sair esse material, dando um up para facilitar a vida dessa dinâmica. É uma dinâmica que pode ganhar, que pode sofrer ganhando pontos exatamente pelo assunto de hoje, né? É nesse combate que o negócio fica feio. É nesse combate que a coisa fica feia para sua tabela. Então pronto, já que a Vivi já invocou o tema de hoje, deixa eu logo compartilhar aqui a tela com vocês. Como a gente está seguindo o livro do Lobisomem Apocalipse, da última vez falamos sobre os espíritos dos malditos, que são os espíritos da Wyrm. E hoje nós vamos falar os tipos de malditos que existem. E olha, é maldito pra caramba, né, Vivi? Nossa, gente, para um livro básico veio uma quantidade assim que dá. Tem alguns meio repetidos, parecidos, porque os problemas do mundo atual, né, acabam infelizmente caindo em algumas questões repetidas. Mas é um número bom, principalmente para quem está começando a narrar, é um número bom de dicas e com chances de você mexer. Então dá um apoio, pelo menos essa parte dá um apoio legal para o narrador. E para quem está jogando, conhecer esse lado ruim e destruidor da tríade e o que está acontecendo aqui. Como destruir o seu planeta com forças espirituais que vão te dar trabalho. Vão te dar trabalho. É isso. Tá muito bom de mecânica, já aviso vocês. Então o combate está mais fluido. Mas ele não está menos trabalhoso. Ó, galera, só para avisar para vocês, o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês é mais referente às descrições de cada um deles. Eu não acho legal trazer estatística, porque aí já é entregar o jogo para vocês. Então, recomendo vocês irem atrás do jogo e adquiri-lo para ter esse conteúdo, tá bom, gente? Então é só mais as explicativas, narrativas e os nossos comentários sobre cada um deles. E é claro, a gente vai dar aqui opiniões sobre como vocês podem usá-los nas suas mesas. Então, lembrando, cada um desses malditos aqui a serem apresentados são espíritos da Wyrm. Então já sabem o nível de relação delas no jogo. E vamos ao primeiro tipo. Detalhe, gente, são nomes bem diferentes. Talvez eu não saiba nem sequer falá-los direito. Então, se alguém souber de alguma forma correta, é só descrever aí na descrição do vídeo, que a gente aceita as correções de boa, tá? Então, estamos mesmo. Então vamos ao primeiro. Olha, esses malditos fazem você usar a busca ali de sinônimos e palavras, porque tem na descrição, o pessoal gringo resolveu realmente abrir um dicionário para os termos. Sim. O que é legal, porque, gente, RPG a gente assimila bastante informação. Ó, por exemplo, esse primeiro, se eu fosse ler como se fosse português, seria Asclepian. Ou eu posso aqui meio que fazer assim um Asclepian. Não sei. Tô aqui chutando. Tem 1001 formas aí de poder lê-lo. Mas no nosso português é Asclepian. Os Asclepians são malditos de epidemias e pandemias. Eles surgem em meio a surtos de doenças, alimentando e reproduzindo a miséria que surge e mina a vontade da comunidade de enfrentar o surto. Eles mesmos espalham a doença, fazendo cada acordo mais difícil, cada portador mais virulento e a própria praga mais mortal. A possessão, manifestação dos Asclepians no mundo físico aflige um hospedeiro infectado, provavelmente exibindo sintomas avançados da pandemia. Na Umbra, os Asclepians assumem a forma de pulgas. Olha que interessante! Grandes descobertas de espinhos,
pulgas grandes cobertas de espinhos, nos quais são empalados vários cadáveres de espíritos de animais e espíritos da cura. Caramba! Imagina o desenho de como ficaria essa criatura. Nas mandíbulas deles gotejam fluidos virulentos, e eles são capazes de explosões incríveis de velocidade, saltando de lugar para lugar tão rápido quanto as doenças que eles representam da viagem. Gente, aqui eles estão fazendo uma alusão a, de fato, as pulgas, porque elas são transmissoras de doenças, não é isso mesmo, Vivi? Sim, e, né, tipo, bem, a gente passou pelo Covid, mas anos antes nós tivemos, né, epidemias também em pontos do mundo. E quem lê, quem curte história ou assuntos de medicina, já ouviu falar da peste negra. E a peste negra, ela não era do rato, ela era das pulgas dos ratos. Então, a representação de pulga, de carrapatos, meio que já ativa na gente que o negócio é errado. Uhum. Aí, com esse tipo toque de, né, como se fossem lanças, os espinhos com o bicho empalado e matando a cura em volta, né, porque ele também dá a ideia de que ele matou a cura, que ele é mais forte do que a cura. Dá, assim, sabe, um visual para a doença de um jeito bem assustador, sabe? Tipo, eu achei muito legal a descrição, porque quando você forma na sua cabeça, o negócio dá um impacto ali. Imagina se o lobisomem entrando numa clínica, num hospital, numa vila isolada, e entra na Umbra, ou tem o dom para ver pela Umbra, né, estando no mundo físico, e vendo uma criatura dessa, se alimentando ali, e colocando mais carcaça de bicho e mais espíritos de cura, tipo medicações, vacinas, rezas, coisas antigas ali. Então é uma visão e tanto, né? Tipo, o livro mostra algumas criaturas pra gente, mas deixar a imaginação correr aqui, né? E ainda, tipo, o Raga vai ler, mas elas ainda babam. Cara, tipo, é um bagulho muito assim. E procura aí, pulga, visão, microscópio. Vocês vão ver que as pulgas não são nada bonitas. Pulgas, piolhos, não são nada. E a gente tem a versão do mal, né? Porque a pulga era um totem muito bom de roedor. E agora tem a prima maligna, tem a prima concursada do totem. Mas, ó, Vivi, eu achei interessante, e a partir de agora eu quero fazer um alerta de gatilho, caso alguém se sinta que assuntos envolvendo doenças seja delicado. Então, a partir de agora, recomendo você dar um pulo aí de uns 5 minutos, 10 minutos no vídeo. Eu acho que é mais ou menos o tempo que eu e a Vivi a gente vai levar para dirimir esse assunto. Qual é? Imaginem que insetos hoje... também. Insetos Isso. também, gente. Isso. Insetos, aracnídeos, essas coisas, porque tem esse... E aí mais pra frente a gente avisa os que forem, né, insetóides, para você ver com calma. É para jogar e não sofrer. Então, Exato. também já para avisar aqui, gente, sessão 0 é importante para você poder colocar malditos, que principalmente body horror, assim, horror corporal, porque os bichos não são agradáveis. Isso então, mesmo. conversem isso na mesa para poder pôr tranquilamente isso daqui. Isso mesmo. Aí, bora lá. Então, vai lá, vamos lá. Esses malditos, os Asclepions, são perfeitos para ambientes em que tem muitos antivacinas. Olha só, ambiente perfeito para um grupo de pessoas em que defende a não vacina contra as doenças transmissíveis. Imagina você indo para uma cidade do interior de algum país que tenha esses grupos de pessoas, e lá um maldito possui o corpo de um deles e começa a promover isso na comunidade. E vocês, garotos, têm que ir para lá resolver essa parada. Olha só aí essa temática para você lidar. E não tá muito longe da realidade não, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo jornais de vez em quando aí, surtos de doenças que imaginava-se ter se erradicado, mas não.
graças aos antivacinas. Que absurdo, né, Vivi? Não, na hora que eu li, eu pensei, devo ou não devo fazer uma piada com antivacina? Ainda bem que foi você o que citou, porque é muito essa vibe, sabe, da pessoa que, porque assim, na quinta edição, gente, o maldito ele não chega e pega o cara que tá varrendo o chão da casa e fala, tipo, maltrata sua mulher, maltrata sua mulher, maltrata sua mulher. Não é assim que ele faz. É a pessoa, a humanidade tem culpa, o ser humano tem culpa na quinta edição, e isso é deixado bem claro. Então, a pessoa já tem uma tendência, ela já tem uma questão, um problema, então ela não é uma vítima totalmente inocente do maldito. Ela abre uma porta. O jogo deixa bem claro isso. O maldito ele não consegue possuir sem autorização, sem estar na mesma, né? Para quem acredita, assim, tá na mesma vibração. Então, o humano tem que estar com o sentimento que o maldito promulga. E o maldito aqui, né? As Asclépias, eu lembrei de um apelido que o pessoal usou bem na época da vacinação do Covid, que era Arautos da Peste, que era a galera antivacina, porque desconhecimento, tudo disso, esse maldito vai usar. Então, é bem... Um grupinho antivax dá para fazer, assim, um ninho desse maldito muito bem feito. E não precisa... O Raga falou interior... Nem precisa, gente. Esses condomínios de luxo que algumas cidades têm, sabe? Aqui em São Paulo, Barueri, Alphaville, dá uma aventura em tanto com um desse. Muito bom. Vamos ao próximo. Então. Pegaram a ideia? Vamos ao próximo maldito. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês acompanharem aqui conosco. O próximo maldito, o título é Fúrias Implacáveis. As fúrias se corrompem onde as emoções correm soltas, particularmente entre os garou conduzidos pela fúria ao se alimentar da raiva e, em troca, provocá-la. Parece que eles muito frequentemente encontraram entre as criaturas sobrenaturais que podem sucumbir ao frenesi, notavelmente os garou, mas aparentemente também entre os bebedores imortais de sangue conhecidos como vampiros. Não é impossível para eles atormentar outras criaturas também, entretanto, de humanos para animais. E a possessão manifestação como ocorre? Embora uma fúria implacável não possua completamente um hospedeiro no mundo físico, ela pode trancar-se em um sujeito, agitá-lo e conduzir esse indivíduo à agressão irracional ainda maior, quase como a raiva. Na Umbra, as fúrias implacáveis aparecem como aglomerados de energia espiritual explosiva, similar à eletricidade estática visível. Se encontrada lá, a fúria implacável não se coloca muito no caminho de uma luta física, mas tenta, ao invés, fomentar a raiva e desconfiança entre a matilha, comunicando-se através de acessos de memórias que relembram o garou dos desacordos e ressentimentos passados. Olha que maldito interessante, Vivi. É um maldito que pode ser aplicado nos garous e criaturas que têm fúria. Fúria, frenesi ou coisa mais. Por exemplo, os vampiros, eles citaram aqui, vampiro tem frenesi de fúria, frenesi de raiva. E eles podem ser manipulados por uma fúria implacável. Vivi, eu fiquei aqui pensando, uma aventura em que os garou foram acionados, atender algum chamado ou coisa parecida, para lidar com conflitos de povos que estão afetando alguma região. E aí eles começam a descobrir que tem por trás uma fúria implacável. E as fúrias implacáveis, quando olham para eles, enxergam novos vetores para intensificar o conflito na região. Rapaz, isso aí dá uma temática muito interessante, apesar de ser delicada. Não à toa que estamos testemunhando no mundo hoje vários conflitos de povos cujas motivações são
extremamente desumanas e irracionais. Sim. E aí, minha recomendação é: conversem bem com todo mundo para ver como é que vocês vão usar uma Fúria Implacável nesse contexto. Pode haver outros contextos menores, não tão amplos como eu É um citei, profundo. tão profundos de guerra de povos, mas você pode colocar numa região de alta criminalidade, de um bairro em que as pessoas estão se sentindo acuadas por pessoas agressivas. Tá aí um bom exemplo. Vivi, seus comentários. Ah, né? Além de ser um Fomor que você pode colocar direto dentro da matilha, e eu achei isso muito legal, que é uma característica meio que só dele, né? No livro tá como Furores Mordazes, para quem quiser procurar a página. A página é 240 e... Deixa eu só dar a página, ao invés de ficar falando como tá. 245. Começa em 243 a lista do livro. E essa exatamente quando eu li, eu pensei exatamente no que você falou. Os garotos chegam numa região, chega aquela matilha, eles procuram o que é uma coisa muito discreta, só que o furor vê que a matilha tem muito mais ira guardada e desejo de destruição que aquela população que ele estava se alimentando e começando as brigas, né? Pode não ser uma cidade inteira, mas um bairro, pedaço de bairro com gangues diferentes, sabe? Uma gangue mais agressiva. E a matilha sai achando que tá ok, que cumpriu o que fez, que talvez a presença assustou. Você que está narrando pode colocar, sei lá, algum outro problema que exigiria uma pesquisa, que é uma pesquisa mais leve, e o furor como alguma coisa mais aprofundada. Põe ali algum dilema, porque tem hora que a gente faz aventura e os jogadores não se interessam por aquele tema e vão para outro. Tudo bem, mas, por favor, não façam isso como punição, você que está contando a história, que é o furor segue a matilha. E se essa matilha tiver um caerne, o negócio vai, porque uma das características dele é que ele vai aos poucos, se espalhando até a pessoa, até aquela matilha ver alguma coisa da seita, se o seu cenário tem mais matilhas, ou a matilha começar a cutucar feridas, né? E começar ali uma disputa. Claro, a mesa que aceite um PVP e entre em acordo, porque a gente, se o lobisomem brigar, tem risco muito fácil de um personagem morrer, então não é, e principalmente não é o objetivo desse maldito. Ele não quer matar, ele quer deixar vivo para essa raiva, essa violência continuar a rodar. E, nossa, eu também gostei muito, porque dá aquele jogo bem mais psicológico e pesa o que é o excesso de fúria no lobisomem. Gente, fúria não é ficar só muito puto da vida, sabe? Pro lobisomem é algo que move num instinto que vai pro assassino, infelizmente. É um instinto destrutivo. É destrutivo, destrutivo. E que não diferencia ninguém na frente. Exato. Então, assim, use com moderação, porque vai ser um jogo mental. Mas, assim, ele pode colocar em qualquer lugar, gente. Cidade, escola, até equipe de trabalho. Você pode colocar uma dessas fúrias. E dá jogo sim. Dá mesmo. Vamos ao próximo maldito. Deixa eu botar aqui para vocês olharem junto comigo. O próximo é Gestalt Dissonante. Os Gestaltes são malditos de doutrinação e ignorância pluralista. Eles surgem quando as pessoas em uma organização viram os olhos para as suas maldades, quando os ideais e prestações de contas falham diante de uma busca descarada de poder. Eles são a comunidade transformada em repugnantes, o desejo para enquadrar o que deixa os cidadãos ignorar a atrocidade, soldados a realizar genocídios e cultos a cometer suicídio em massa.
A parte difícil de lidar com o gestalt dissonante é expelir o maldito quando estiver minimizando o sofrimento daqueles que foram levados nos acontecimentos maliciosos que o gerou. Como é que ocorre a possessão e a manifestação? No mundo físico, um gestalt dissonante pode possuir um indivíduo tornado arrogante por funcionários ou apoiadores que os admiram e recusando-se a declarar os responsáveis pelas maldades. Eles possuem administradores, sacerdotes, celebridades menores, líderes de grupos extremistas e qualquer outro com um seguidor que siga propagar o comportamento aberrante onde ele erroneamente acreditava ser o apoiador ou aceito. Na Umbra, os gestaltes dissonantes assumem a forma de grandes massas fúngicas que lentamente se empurram para sobre as gavinhas contorcidas. Eles podem brevemente titeirar outros, transformando-os em extensões das atrocidades que eles não conseguem implementar sem eles. Mas sem tais guardiões, os gestaltes dissonantes ficam mais vulneráveis do que seu volume sugeriria. Olha só que interessante, Vivi. Não tem um gestalt aqui que não lide com uma temática pesada. Vide por aqui, ó. Vocês querem ver aqui um exemplo de pessoas no mundo sendo possuídas por um gestalt dissonante? Se a Vivi não se incomodar, eu vou citar aqui um nome, um famigerado nome. Tem problema, Vivi? Pode citar. Tá. Eu tenho pra mim que toda aquela família, a família Bolsonaro, é tudo possuída por um gestalt dissonante. Eu ia falar exatamente. São dois ragabaixos gravando né, exatamente quando o assunto fala de doutrinação e ignorância em vários sentidos. Gestalt é uma palavra alemã que diz forma, conjunto, molde, né? E vocês podem ter ouvido falar em marketing, que usa muito, psicologia que também usa, design usa, que quer dizer ver o todo como diferente dos seus indivíduozinhos. Então, a pessoa está vendo ali uma família dedicada à política, há décadas de política, né, que se reelege com uma continuação a cargos políticos e estáveis no governo, né? Ninguém tira eles de lá. E no fim, você vê que em vez do bem da nação, né, o grupo de políticos deveria gostar do bem da nação, na verdade eles só enrolam e pregam coisas assim que deveriam ser inaceitáveis no mundo. Detalhe, Vivi, aproveitando, eles usam crenças e filosofias para benefício deles mesmos. Dá para perceber que nem eles mesmos acreditam naquilo que pregam. Sim, o dissonante vem daí, né? Porque ele quebra o padrão do que seria o todo realmente ser algo ali e não ele tá fazendo merda ali naquele meio daquele todo. E assim, né? A gente citou a nossa queridíssima família, famosa aqui no Brasil, mas eu falo aqui como uma pessoa do Sudeste. Na prefeitura de São Paulo dava para ver assim uns 3 desses concorrendo, porque gente, é aquela galera que fala uma coisa e no fim ela tá pregando o outro. Novamente, você consegue por isso numa comunidade, tipo, aqui eu vou citar, né, coisas que geralmente são atacadas. Por exemplo, você coloca num movimento que quer direitos e proteções para mais direitos, para manter minorias vivas, mas na verdade essa pessoa está desviando dinheiro. Você pode pôr, então, num grupo, você pode pôr novamente em escola, se você gosta de narrar com os lobisomens apenas adolescentes, né? Apesar do jogo agora, pelo menos o livro básico que a gente está falando hoje, ele ainda não fala sobre lobisomens adolescentes. Então, você pode colocar numa faculdade. Gente, clube acadêmico, organização de formatura é perfeito para colocar um desses. Emprego, então, nem se fala. Aquele cara que entrega tudo, é maravilhoso, e ninguém sabe como ele dá tempo. Aí você vai ver, tem um monte de gente sendo explorada por ele, de menor posto. Dá para pôr
muito, tipo, em todos os cantos, independente da sua crônica ser política ou apolítica. Apesar de Mundo das Trevas, é difícil não ser política. Isso. Mas, como é muito atual esses problemas, gente, de doutrinação, de cultos malucos, joga no. Você tem TikTok, e a gente fala que a gente precisa ler, mas muitas vezes a pessoa não tem tempo de ler. Então, se você tiver estômago, procura seitas modernas. E eu vou fazer um jabazinho aqui. Tem um canal que é do Ed Vulcal. Eu vou passar o link para o Raga. E ele fala exatamente de. Ele tem todo um estudo, ele é cientista da religião, é do Pará, e ele tem todo um estudo sobre seitas modernas. Então, esse negócio de doutrinação, gente, Labubu virou uma seita, sabe? Testemunhas de Labubu. Então, dá para você colocar muito esse pensamento de rebanho E e Vivi, de o que é o cidadão não vamos perfeito. muito longe. Recentemente nós vimos patriotas rezando para um pneu e mandando sinal de celular para o espaço. Gente, é difícil. Assim, é difícil a gente não rir na hora de narrar. Porque, assim, eu narrando, eu cairia na risada, né? Mas tem muito material para colocar esse. Dá. E aquela coisa, só não usem nomes verdadeiros. Troquem o nome para proteção das pessoas envolvidas. Exatamente. Então tá aí mais um maldito que vocês percebam que tá muito presente no nosso dia a dia. Você enxerga essas realidades muito próximas de vocês. E não vai ser diferente dessa que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. O próximo maldito que a gente vai comentar são os Dratose. Eles são malditos da poluição, da expoliação ambiental e da ruína natural. Raros em tempos de lenda Garou, eles são terrivelmente comuns na área do apocalipse. Invariavelmente tóxicos, os Dratose podem aparecer como um óleo lamacento e escorregadio em uma praia, uma pilha apodrecida de lixo urbano em uma cidade decadente, um rastro de escória radioativa ou similares. Tanto na Umbra quanto no mundo físico, os Dratose emboscam os transeuntes que tropeçam na área ao redor do espírito, rasgando-os em pedaços e absorvendo a sanguinolência resultante. Debaixo do volume nocivo dele, ele se cava nas redondezas, excretando tocas como uma casca de caranguejo feita de sobreproduto tóxico, adornada com um refúgio similar ao da calamidade que ele habita. Como é que ocorre a possessão ou manifestação? No mundo físico, os Dratose se manifestam como pilhas de lixo animadas, frequentemente incorporando a matéria orgânica. As pilhas podem manifestar garras ou braços longos e pegajosos, com os quais arrastam a presa por perto, e mais refúgio para sua massa, para contaminar e decompor. Na Umbra, os Dratose constituem uma ameaça difícil e imensa. Eles aparecem lá como monstros enormes e blindados como caranguejos, como garras capazes de cortar o corpo de um lobisomem. Gente, esses Dratose são excelentes para usar numa campanha regular de lobisomem em que a temática é a questão ambiental. Não é Capitão Planeta. Eu não estou recomendando aqui vocês jogarem Capitão Planeta. Fiquem tranquilos. O que eu estou recomendando é muitos dos locais que os Garou hoje no WC lutam para tentar manter, mesmo com a apocalipse já acontecendo, essas áreas são ameaçadas pela contaminação e poluição do mundo. Não se esqueçam, o planeta está aquecendo e a previsão é de continuar aquecendo. E esse aquecimento é o manuseio exagerado, desmedido da humanidade dos recursos naturais do planeta. Esse uso gera contaminações, como óleo caindo na água, material tóxico caindo em áreas de plantação e outras coisas mais. Então, para além do Capitão Planeta, você tem uma questão muito interessante de desequilíbrio ambiental que os Garous podem sim se envolver sem serem, como eu disse, um Capitão Planeta. Na realidade, eles estão lutando pela manutenção dos ambientes naturais que carregam espíritos naturais. Contaminação,
acaba por espantar ou destruir os espíritos naturais. É uma luta, de fato, dos Garou. Vivi, seus comentários. E assim, né? Gente, quem já morou em praia, que teve contaminação e viu aquele monte de peixe morto, sabe que aquele peixe morto traz fedor, traz mosca, traz mais coisa que só alimenta, né, no cenário do jogo Drastose. Eu morei num bairro que tinha um aterro sanitário, né? Agora não pode mais falar lixão. Mas tinha um lixão no meu bairro, no meio da Serra da Cantareira. E hoje tem um campo de futebol lá, porque a prefeitura achou super saudável colocar pessoas jogando futebol num lugar que fica vazando gás metano e pegando fogo, né? Prefeitura, parabéns. E, gente, lixão cresce numa velocidade assustadora. Foram anos para conseguir brigar com os bairros em volta conseguirem brigar, porque isso isso era na Serra da Cantareira, e onde tem um dos maiores reservatórios de água de São Paulo, na Serra da Cantareira. Então, e tinha um lixão lá, gente, assim, ó, de Buenos, né? A casa que eu morava tinha poço ainda, e em volta desse lixão tem gente que toma água de poço até hoje, porque não chegou água encanada para essas pessoas. Então, um drastose pode fazer muito trabalho e dá muito trabalho, porque ele é um bicho poderoso, falando como alguém que teve que lutar como um na mesa do Raga, né? Lutar contra um. E que dá, assim, se você planeja uma campanha longa, ele pode ser não o único inimigo, porque aí fica monótono, mas pode ser um inimigo recorrente na área que seus personagens querem limpar e reconstruir um cairn, ou até que acharam o cairn perdido embaixo daquilo, ou na beira daquele rio que teve a perda de peixe. Então, assim, como o Raga falou, a V5 trouxe o jogo para 2020, para 2025, bem atual, as questões socioeconômicas e de impacto ambiental. Então, se você quer ir mais para esse lado, e não precisa ser só porrada esse jogo, pode ser um jogo bem político e de influências. Se a sua matilha não quer porrada, pode ser um jogo muito social, né? E você coloca ele como um inimigo, mas frequente, que adormece e acorda, e que vocês vão lutar ao longo de um tempo, enquanto aparecem outros, porque afinal Garu não tem um minuto de paz nessa jossa. Então vocês fazem isso. Então, dica para quem vai narrar, vai contar a história, ele é uma coisa bem legal e bem atual para você pôr. Sim. E assim, vocês só acham foto de lixão gringo na internet, viu? As prefeituras estão sumindo com os registros de lixões nas cidades. Olha. Eu descobri isso procurando o lixão do meu bairro. Então deixa eu mostrar, Vivi, um caso real daqui do estado do Pará. Nós temos uma cidade que ela é muito visitada para banho de praia e anualmente lida-se com esse desequilíbrio desenfreado de consumo do humano nas praias. Olha só, isso aqui é real, que vocês podem, infelizmente é real, e que vocês podem explorar numa mesa de lobisomem. Olha aqui, vou mostrar aqui uma página do G1, ela é de 2018, mas ainda ocorre situações. Esse aqui é um dia de final de semana de veraneio na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, em que a entrada de veículos é autorizada. Então, olha só a quantidade de carros ao longo da praia, beleza? Aí a imagem parece assim bacana, né? Mas olha, vou mostrar aqui para vocês no que resulta essa presença e descontrole e responsabilidade dos usuários da praia. Esse aqui já é uma foto mais atual do ano passado, do Diário do Pará. Aqui ó, a data. Cadê? Aqui ó, 2024. E olha o que os usuários da praia deixam na praia. Assim, gente, recolhe teu lixo. Recolhe teu lixo, por que você deixa ele para trás? E não vem com essa de... e se eu não deixar, o catador não vai ter como comer. Gente, me poupa, sabe? Porque o catador também é um ser humano, então deixa seu lixo bonitinho, organizado ali.
fácil Uhum. para que ele não se machuque, já que você está dando esse grande motivo, na verdade é uma desculpa, para ajudar outra pessoa, gente. Infelizmente, no jogo, assim, o Garou também é parte do problema na quinta edição, mas tá menos contra a humanidade, porque tem uma população aí, nessa praia, que sofre e que tem que lidar com tudo isso. Então tem gente que está brigando para manter, e é esse humano que é o humano que ajuda sua matilha, são os contatos, são os aliados, são vantagens de matilha. Essas vantagens não estão no básico, então não vou me prolongar porque a gente Sim. chega lá um dia. Então percebam, olhe o ambiente que você pode jogar um Dratose. Trouxemos realidades infelizes, mas que podem ser aproveitadas numa aventura de Lobisomem Apocalipse. Vamos ao próximo. Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês. São os Firmlings. Eles possuem criaturas menores e as conduzem para agressão aberta, aparentemente queimando-as a partir de dentro e, de fato, causando o equivalente a febre nos corpos de seus hospedeiros. As criaturas hospedeiras ficam visivelmente ruborizadas, assumindo uma expressão irregular, e têm uma natureza apática. Os objetos possuídos aparentemente se deslocam por conta própria, como o que pode ser descrito como atividade poltergeist. Os Firmlings parecem como bolhas luminosas e doentias na umbra, brilhando com uma fosforescência tremeluzente e correndo em volta como vagalumes túrgidos. A agressão relativa dos Firmlings leva ao uso deles como batedores beligerantes, especialmente pelos dançarinos da Espiral Negra. Olha só o uso dos bandidos, os que enviam eles adiante para ganhar informação e incitar outras matilhas à batalha. Na Umbra, os Firmlings são propensos à evasão, atacando somente se eles tiverem a quantidade do lado deles, ou seja, estiverem maior em número. Quando eles pairam fora do alcance de seus atacantes e manifestam gotas de fogo devastador. Uau! Uma chama esverdeada que envenena somente quando ela queima. Caraca! É um bichinho besta, mas se em grande quantidade pode fazer uma chuva tóxica. Uau! Eu não me lembrava disso não, Vivi. Manda. É tipo aquelas pragas de gafanhoto. E sabe quando você tá tão assim, não é raiva, mas você tá com aquele ciricutico e você quer quebrar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele faz isso com você. Só que ele amplia esse ciricutico, tem alguma coisa errada, você tá para estourar. E aí imagina um caos de, tipo, fim de semana. Esse bando de criatura voa por cima dessa feira. Feira é um lugar de barulho, de gritaria, de gente negociando preço. Imagina todo mundo ardendo por dentro. E com isso, essa vontade assim de brigar e de agir. Imagina o barraco e o problema que dá. E a sua alcateia não pode assumir nenhuma forma sobrenatural, porque vocês estão numa feira de domingo, com um monte de pessoas simples. E assim, se você quiser colocar o dilema moral dos jogadores, coloca depois, aliás, uma feira na semana do pagamento, que aí o bicho vai ser mais lascado ainda. E olha só que interessante, Vivi. Eles são uma espécie de batedores das espirais negras. É muito perfeito. Rapaz, daí dá um plot interessante, viu? Muito interessante. Você mandar essas criaturas. Minto, você não, os espirais. Os espirais mandar essas criaturas para um local de interesse deles, para eles verificarem até se os Garou vão aparecer para defender. Olha, Nossa, uma boa isso. dá Fazer jogo. agir como isca, né? É, E mostra que os espirais negras, eles continuam inteligentes, capazes de fazer plano. Gente, a gente está falando aqui pelo livro básico. Saiu o Hermitage, né? Quem comprou na gringa, porque ele tá salgadinho, como sempre, saiu, a gente ainda um dia também chega nele. Lá pode até ter coisa diferente do que tá aqui.
Então, tipo, na hora de comentar, lembra que a gente tá com a base só do Do livro básico básico. mesmo. Porque deve ter, é um livro inteiro sobre a Wyrm, deve ter muito mais coisa que isso. Mas isso de ter o batedor, cara, é um drone que ninguém vê que tá voando. É, é isso mesmo. Lembrando que os, meu Deus, as garras vermelhas podem se aliar até espíritos wírmicos que eles acham úteis. Um garra vermelha pode muito bem ter um aliado espiritual que é um desses com capacidade de se multiplicar. E Caramba. ele acha, ele não, para ele não está fazendo mal, só está trazendo as informações que ele precisa, porque ele viu alguém usar. E aí, conforme você investir pontos, esse garra vermelha vai tendo mais, né? Algumas outras tribos também podem cutucar o Wyrm, que os garras deixam bem claro. Então, pensem não só como ferramenta dos dançarinos, mas de Garu que flertam com o perigo. Muito bom. Imagina, Conselho Fantasma, tendo um bando desse, Rico. Vamos ao dá, próximo. dá plano pra manga isso aqui, Dá. gente. Não Vamos só a... como inimigo. O próximo maldito se chama Massas Cinzentas. São malditos de infestação e apodrecimento. Elas parecem ser desprezadas até pelos outros malditos e são frequentemente devoradas ou queimadas por outros espíritos. As massas cinzentas são atraídas para os lugares físicos de imundície, sujeira e ruína. Quando uma massa cinzenta possui um hospedeiro, a infestação pode se espalhar rapidamente, com o hospedeiro tornando-se o vetor de um surto que pode incorrer em dúzias de vítimas antes de qualquer um perceba o que está acontecendo. Elas são particularmente perigosas em comunidades isoladas, e os Galhardes conhecem as histórias de assentamentos humanos e de comunidades de lobos dizimadas pelas massas cinzentas antes que os Garou pudessem destruir o flagelo. Como é que funciona a possessão e manifestação? As massas cinzentas são inofensivas nas regiões selvagens e espirituais, onde elas são aparentemente capazes de nada além de viajar para o mundo material enquanto anexadas a outros espíritos. Elas ficam próximas do invisível, pouco mais do que ciscos nocivos visível somente quando elas se juntam em grandes quantidades. Uma vez no mundo físico, elas encontram um hospedeiro vivo em um ambiente sujo para se anexar, e daí em diante se multiplica. Essas vítimas ficam frequentemente doentes ou senão contaminadas, fornecendo a lesão na qual a massa cinzenta se desenvolve. Dentro de dias, um cisco torna-se milhares e a vítima resultante torna-se o cão proverbial da peste, espalhando seja qual for a sujeira que ela fosse que atraiu as simpatias do maldito em primeiro lugar. Em combate, o indivíduo massa cinzenta não é particularmente perigoso. Elas são indefesas na sua forma espiritual, e o indivíduo infectado não é ameaça a um Garou. Um enxame grande de infectados pode posar mais do que uma ameaça, pois é a possibilidade de um Garou ficar infectado. Então, galera, temos aqui um maldito que é uma parasita. Uma parasita que domina um hospedeiro, se espalha nele até ele morrer. Mas até ele morrer, ele vai contaminando tudo e a todos que estiverem em volta. Vivi, seus comentários. Nossa, quando eu li esse daqui, e fala que, né, quando descreve essa parte, localidades físicas imundas, miseráveis e arruinadas, eu lembrei na hora daqueles programas de limpeza, que você vê vídeos curtos, vídeos longos, de casas de pessoas acumuladoras, ou de bairros por capacidade, né, e descontrole governamental, não vamos nem colocar capacidade, né, porque os caras fazem errado mesmo e não ligam. E isso, tipo, vai aumentando, aí, por exemplo, surge um bairro com um grupo, passou espírito ali, sei lá, de um animal que morreu para a Umbra, de um espírito de tempestade que foi em direção ao outro, veio essas massas cinzentas ali meio que surfando, né? Que nem as cracas na baleia. Só que a craca, a craca vira um parasita e atrapalha a baleia. Então, como essas cracas vêm grudado, cai ali naquela região
e você vê que só vai aumentando a desgraceira. Já é uma comunidade que está isolada não, que não é atendida. E aí, mais pessoas contaminadas vão se juntando, a movimentação vai juntando, e não é só o se juntar, é a questão que o local piora. Piora e vira um ciclo, gente, vira um ciclo. Porque é um negócio tão difícil de identificar e que só, eu acho, até para uma mesa iniciante, seria um pouco pesado, porque teria a galera teria que ir procurando isso para poder achar essa contaminação e destruição que nunca cabe, que se espalha. Se uma pessoa dali sair, ela vai levar esse maldito para o lugar que ela for. Não interessa, ela pode melhorar de vida, mas esse maldito segue contaminando agora uma nova área. Então, é um maldito difícil de perceber, como a própria descrição tem. Novamente, você consegue colocar qualquer cidade do mundo isso daqui e pode trazer novamente um inimigo constante para a sua alcateia, né, para a sua história, e que ele não vai ser derrotado tão fácil. É um trabalho de talvez anos para essa alcateia para limpar. Talvez precise uma seita inteira para limpar. Então, é um dos que eu acho que casam muito bem como inimigos constantes quando a gente está montando um cenário, quando você está criando o seu universo para o jogo de lobisomem, vampiro, o que tiver na sua cidade de coisa. Tem uma área desses e o maior risco é contaminar o outro lado. É isso mesmo. Lembrei daquela personagem da novela que fala que pobreza pega. A gente é velho, o pessoal mais novo não vai lembrar. Mas aqui no Brasil a gente consegue dar tanto apelido de meme, né? Minha cabeça pensa em memes, gente. E as massas centradas, eu fui procurar centrada no dicionário, porque eu achei interessante o termo, e quer dizer cinza. Gente, quem já acendeu churrasco, fogueira, é só bater vento que a cinza vai. Você chega em casa, você nem sabe que a cinza está em você. Então, MC, valeu pela palavra nova na tradução, mas assimilar com cinza eu achei muito perfeito. Muito perfeito. Um negócio que você não presta atenção, vai com você para outro lugar. Às vezes, na hora que a gente está tirando a roupa em casa, a gente faz, nossa, voa uma cinza aqui em mim. E já era, aí a sua casa está contaminada. É isso mesmo. Vamos então ao próximo. Deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem conosco. Tá aqui. O próximo é os Oralaf. Eu espero que seja assim, Oralaf. Os Oralaf são malditos de uma senciência de mente de colmeia, agindo como caçadores armadilheiros implacáveis e irracionais. Uma vez que eles farejam a presa, eles perseguem até a destruição, cavando um túnel através da paisagem terrestre e mudando a geografia espiritual para superar obstáculos. Eles parecem não atravessar eletivamente a película, mas nesse tempo do apocalipse, algumas seitas testemunharam Oralaf aparentemente expelidos via caernes da Umbra para o mundo físico. Muitos Garou jovens especulam que os Oralaf uma vez serviram a Weaver sob um nome diferente, seja qual foi antes o nome deles, após a categoria inteira de espíritos ter vindo abaixo ou ido acima da influência da Wyrm, a denominação há muito se perdeu por razões similarmente esquecidas. De fato, os Garou, cuja longa memória preserva tais lendas, consideram-no um incômodo que ninguém consegue relembrar exatamente o que aconteceu com os Oralaf, e parece ainda que outro agouro sem ação de ascendência da Wyrm na Era do Apocalipse. Como é que ocorre a possessão-manifestação? Eles possuem chames, matilhas e outros grupos de criaturas, até e incluindo uma multidão de humanos raivosos. E o coletivo inteiro se desloca e age como uma sincronia assombrosa. Na Umbra, um indivíduo Oralaf é uma matilha de criaturas encurvadas de um cão de caça bípede coberto em carapaça. Eles são silenciosos, salvo pelo estalido de garras e placas blindadas enquanto eles se deslocam. Eles preferem se engajar lá
ao escavar na paisagem terrestre um umbral, esperar em emboscada e romper quando a presa chega próximo. Temos aqui um maldito que age como se fosse um coletivo, ao invés de ser indivíduos de fato individuais. Só que não, eu achei que esse texto aqui careceu de alguma contextualização, Vivi. Seria interessante eles darem um pouco mais de dicas de como poder aplicá-los. Aqui, por exemplo, até as motivações deles não são muito, ah, sei lá, inspiradoras para se colocar numa realidade próxima da nossa, tal como a gente viu nas anteriores. O que você acha? Assim, no texto dele eles focaram bastante nessa parte da Weaver, né? Que era alguma coisa e virou outra, e essa coisa primordial não se lembra exatamente o que é. Que alguém, né, todos os que sabiam esqueceram de uma forma que ninguém lembra como isso aconteceu. Sabe, nem o como, nem o que virou. Ou o que era. Então eu acho que era alguma coisa, meu palpite, eu acho que era alguma coisa que padronizava pensamentos. Por exemplo, abelhas a construir uma colmeia, né? Porque ele mexe com o coletivo, vamos pensar bem em insetos novamente. Esqueci de avisar que esse poderia chegar, né, na parte de insetos. Porque assim, são coletivos irados. Hoje em dia, tipo, eu penso em grupos neofascistas, né? Porque, gente, é um bando descontrolado que prega violência. Religiões neopentecostais, porque, gente, eles pregam um ódio mesmo, né? Disfarçado de religião, movimento... Né? Nem vou falar a palavra aqui, senão a gente cai, mas que está rolando a treta na Palestina, que prega o ódio, né? Então, eu acho que se era o Weaver, eu fiquei curiosa em caçar no livro da Weaver que espíritos faziam isso, para tirar a dúvida da minha cabeça. E talvez, sei lá, eles estejam contando com a saída de um livro sobre a Weaver para puxar. Mas eu duvido muito dessa inteligência e congruência nos livros, sabe? Uma linha lógica nos livros para a gente achar resposta desse mistério num livro de Weaver que venha a sair. Né? Espero que o próximo seja dela, por último da Wilde. E eu colocaria muito grupo de ódio. Os chãs da internet podem estar contaminados. Uma da igreja evangélica ou neopentecostal, uma vertente, porque tem vertente pra cacete. Esses grupos que meio que se movem igual. Se você olhar, além do movimento de roupa, os argumentos parecem assim idênticos. O próprio gado, né, da família lá do Gestalt. Então, o gado, aquele espírito pode trabalhar muito com os Oralafs, que manipulam a outra galera, que não tem o dinheiro que eles têm, que não tem a proteção política que eles têm, que não tem nada que tem, mas está lá seguindo e pregando ódio pro próximo. E se puder e tiver condição, vai tentar agredir sim. Então eu colocaria ele nesses grupos e vincularia para colocar uma força, novamente, isso daqui não é inimigo para uma one shot, isso daqui é inimigo para 3, 4 sessões, dependendo do foco do grupo, aí vai 6, 10, e que se combinam, né? Eu gostei desse por isso, porque infelizmente está muito fácil achar grupo de ódio e que, gente, eles se movem iguais. Não estou incluindo CrossFit aqui, porque CrossFit é seita, gente. CrossFit é seita. Todo dia eu vejo a galera correndo bonitinho com o tijolo aqui na frente de casa. Mas eu tô falando dos grupos sérios mesmo, que a gente tem visto agirem aqui no Brasil também. Dá para combinar ele com os outros malditos de forma bem interessante. Eu jogaria já no Gestalt, porque né, a alma de narradora já lê pensando nas coisas. Eu usaria assim, gente.
Bom, galera, eu e a Vivi optamos em dividir esse vídeo em duas partes porque a extensão do vídeo acabou dando bem mais, quase 2 horas de duração. Então, cortamos ele pela metade. Essa primeira parte é essa que vocês assistiram e a gente vai dar ele por encerrado agora. Mas daqui a uma semana vai entrar a segunda parte para vocês continuarem acompanhando os tipos de malditos que estão presentes no jogo de Lobisomem Apocalipse. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Semana que vem vocês têm mais. Falou!